Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida, este Senhor todo misericordioso, nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, agradecidos por mais esta oportunidade. E assim agradecemos a Deus por uma oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Todos nós aqui nos encontramos realizando o nosso processo de melhoria. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que o Senhor nos emprestou para que possamos utilizá-lo em tarefas no bem, para o nosso próprio bem. A Jesus de Nazaré, é preciso que agradeçamos a Ele por ter nos deixado todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição neste maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Jesus de Nazaré veio à Terra há aproximadamente 2000 anos atrás e nos deixou este legado maravilhoso de forma exemplificada. Gratidão a Ele pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua abnegação, por todos os seus irmãos de jornada. Aos espíritos amigos é preciso que também estendamos a eles agradecimentos em nome do Cristo por nos ampararem ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros que estão constantemente, através das boas intuições, nos auxiliando para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Eles estão caminhando conosco ao longo dos milênios. A vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, questão 462. E essa questão se encontra no capítulo 9 do livro 2º, capítulo 9 que tem como título da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos estudando acerca da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Será que os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Já estudamos acerca disto na questão 459. Estudamos a 460, estudamos também a 461 no nosso último encontro. E hoje, no questionamento 462, Kardec fez o seguinte questionamento direcionado à espiritualidade superior. As criaturas humanas
estejam elas na roupagem masculina ou feminina, que são criaturas de inteligência, criaturas de gênio, ou seja, uma inteligência altamente desenvolvida, criaturas altamente geniais, elas aurem sempre suas ideias de sua natureza íntima, ou seja, essas ideias são próprias ou são ideias sugeridas, conforme estudamos no nosso último encontro, acerca de pensamentos próprios e pensamentos sugeridos. Será que as pessoas altamente inteligentes, as pessoas que nós as classificamos como geniais, como verdadeiros gênios aqui na Terra, será que tudo o que ela faz materializar aqui entre nós foi dela própria? São ideias dela própria ou são ideias sugeridas por seus anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito. Algumas vezes as ideias são próprias, não são sugeridas, mas frequentemente, prestemos atenção na terminologia usada pela espiritualidade amiga, onde, em relação aos pensamentos próprios, a espiritualidade amiga disse algumas vezes. E na sequência diz, mas frequentemente, uma diferença muito grande entre algumas vezes e frequentemente, elas, ou seja, as ideias, lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Então, algumas vezes as ideias lhes são próprias, mas em tantas outras vezes, porque isso acontece frequentemente, as boas ideias são sugeridas pelos espíritos amigos que julgam que a criatura tem capacidade de compreender e é uma criatura digna de transmitir as suas ideias. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E aí Kardec acrescenta comentários. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o nosso próprio bem. Então, conforme estudamos no nosso último encontro acerca de pensamentos próprios e pensamentos sugeridos, aqui Kardec volta a repetir acerca destas ideias dos grandes gênios, que também eles não sabem distinguir entre as ideias que lhes são próprias e as ideias que lhes são sugeridas, e que foi Deus que quis assim. Porque se Deus quisesse que fosse diferente, Deus teria nos dado os meios
para que pudéssemos fazer essa distinção entre ideias ou pensamentos que nos são próprios e aqueles tantos outros que nos são sugeridos. Então, assim, dito isto, em relação à questão 462, fechamos este parêntese para, na sequência, ampliando e aprofundando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 10, e este capítulo 3º tem como título Origem dos Pensamentos nas Criaturas Inteligentes. E aí Miramês começa dizendo da seguinte maneira: as ideias sugeridas partem de duas fontes. Sim, já estudamos também acerca deste assunto no questionamento anterior, onde Miramês falou acerca dessas duas fontes. E aí ele acrescenta: elas podem ser de dentro de nós mesmos ou de fora. Ou seja, serem pensamentos ou ideias nossas, ou então pensamentos sugeridos por terceiros. Quando se esgota o manancial das deduções, a alma apela para outras fontes, mesmo sem compreender de onde vem o socorro para as suas necessidades. Então, assim funciona acerca das nossas ideias, os nossos pensamentos. O certo é que o socorro, o auxílio, sempre nos chega. E sempre nos chegará no momento certo. Nunca chegará atrasado ou chegará adiantado. Sempre chegará no tempo de Deus. Todo sábio, acrescenta Miramês, que todo sábio em todas as ordens do saber humano tem seus momentos de meditações, por onde canaliza para o seu ser as respostas das suas variadas perguntas mentais no silêncio das suas ideias. Então as pessoas sábias, conforme aqui nos lembra Miramês, elas têm os seus momentos de reflexões, momentos de meditações, por onde elas canalizam para o seu próprio ser as respostas das suas variadas perguntas mentais. E sempre nos intervalos dos seus pensamentos aparecem outros como se fossem seus. Já estudamos também em questionamento anterior, onde os espíritos amigos nos explicam que nós não pensamos em todos os momentos, pensamentos nossos, que existem momentos, muitos momentos que seriam vagos, mas eles são preenchidos por pensamentos que nos são sugeridos. E aí Miramês acrescenta que é a sugestão de fora, sugestão dos espíritos que nos assistem nas nossas lutas. Muitas vezes ele tem revelações em sonho quando se junta a outros sábios desencarnados, onde aprendem muitas coisas que buscava entender preso na carne. Algumas vezes, os mais espiritualizados conhecem a fonte de todo saber, outros o ignoram, mas de vez em quando dedicam alguns minutos pensando nesse fenômeno. Então, assim, Miramês nos fala acerca do comportamento daquelas criaturas que já avançaram mais do que nós,
e que hoje já são classificadas ou estão na condição de criaturas sábias, em que elas aproveitam da melhor maneira possível as suas energias, meditando, canalizando respostas para os seus questionamentos. No final, sobre todos os trabalhos na Terra, de todas as invenções que beneficiam as criaturas humanas, podemos afirmar que tudo vem de Deus. Nada é nosso. Tudo vem de Deus. Então aqui Miramês nos lembra para que trabalhemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque nada é nosso. Aqui nós nos encontramos apenas na condição de instrumentos. Aquilo que achamos ou que classificamos como sendo uma produção nossa, uma produção independente, tudo vem de Deus. Mesmo naquelas situações de pensamentos próprios, mas sem Deus, nada disso aconteceria. Então aqui Miramês nos lembra e relembra que não faz diferença nenhuma e não precisa e não adianta desperdiçarmos tempo nem energia querendo fazer essa distinção entre as ideias que chegam até nós, se essas ideias são nossas ou se são sugeridas, porque no final, sobre todos os trabalhos na Terra, de todas as invenções que beneficiam as criaturas humanas, podemos afirmar que tudo vem de Deus. E aí ele questiona como pensar sem o milagre da sua presença? Como que poderíamos imaginar que pensaríamos sem a presença de Deus? Os estudiosos do amanhã notarão que Deus está presente, agindo e nos sugerindo toda a sabedoria, todo o amor no aprendizado universal. Então, num amanhã bem próximo, em especial no calendário do mundo espiritual, todos nós notaremos que Deus está presente, agindo em tudo e sugerindo toda a sabedoria, todo o amor no aprendizado universal. Quando as criaturas humanas encontram as questões de um plano que beneficia a humanidade, esse plano já existe em dimensões espirituais que escapam à consciência humana. Então aquela criatura inteligente ou altamente inteligente, aquela criatura genial que realizou uma grande descoberta aos nossos olhos, nada mais foi que instrumento para que aquele algo se materializasse aqui na Terra, porque aquilo já existia no mundo espiritual, quiçá há milênios. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que isso já existe ou já existia em dimensões espirituais que escapam à nossa consciência tão limitada ainda. Os espíritos encarnados têm o trabalho de perceber, de buscar na fonte geratriz o que lhes traz conforto e bem-estar. Essa fonte geratriz é Deus.
ou vem de Deus, os chamados inventores do mundo, em muitos casos visitam em sonho os planos espirituais e lá aprendem a ciência. E aqui Miramês nos fala acerca dessas visitas. Por que isto acontece? Ou por que elas acontecem, ou seja, as visitas? Porque em muitas situações, mesmo sendo um espírito altamente desenvolvido que reencarnou com a missão de desenvolver ou de materializar aquele algo aqui na Terra, de divulgar uma determinada ciência, ou uma ciência diferente, ou ampliar entendimentos acerca de ciências já existentes aqui na Terra, mas no corpo físico ele não consegue, ou a criatura não consegue entender, compreender como fazer aquele algo acontecer. E aí, durante o sono do corpo físico ou em desdobramento, ele é levado para o mundo espiritual e lá ele aprende. E quando retorna ao corpo físico, no dia seguinte, vem aquela ideia genial da chamada descoberta. Às vezes aquele cientista passou anos pesquisando acerca daquele assunto e fez diversos e diversos testes e nunca deu certo. E aí ele vai ao mundo, ele é levado ao mundo espiritual e voltando ao corpo, ele passa a pensar, lembrando em sequência o que já existe no mundo da verdade. Aquilo que é gerado dentro do ser é maturação de ideias que as lembranças fazem viver. E o que vem de fora são inspirações de espíritos que afinizam com o receptor e lhe falam pelo pensamento os detalhes do que porventura queiram transmitir. Assim, acrescenta Miramês, tudo no mundo surge com base na mente, e a palavra é instrumento incomparável para que se materialize o que se projeta na mente da criatura ou das criaturas. E aí Miramês nos conclama para que tenhamos cuidados. Cuidemos dos nossos pensamentos, analisando todos os dias aquilo que pensamos. Comparemos nossas ideias e testemos os ideais, porque dessa forma, se todos nós tivermos esse cuidado, abrir-se-ão caminhos para a felicidade, mesmo na Terra. Porque mesmo sabendo que nós não estamos aqui em um mundo com condições para sermos completamente felizes, mas a nossa felicidade está sendo construída por aqui, começando a sua construção aqui na Terra, ou seja, de acordo com o que se comporta ou de acordo com o que comporta aqui na Terra, é possível ser feliz. Então é por isso que aqui Miramês nos orienta para que comparemos nossas ideias e testemos os ideais, porque dessa forma, se todos tivermos esse cuidado, abrir-se-ão caminhos para a felicidade, mesmo estando aqui na Terra. Porque tudo vem dos pensamentos. E uma vez esses pensamentos educados, eles transmitem novas esperanças. Então é por isso que precisamos colocar em prática constantemente
aquela orientação de Jesus acerca da vigilância, vigiar os nossos pensamentos, porque os espíritos mais velhos ajudarão os da retaguarda com as suas experiências. Sendo assim, diz este espírito amigo, precisamos confiar em Deus e em Cristo, confiar naqueles que os denominamos como anjos de guarda, porque Jesus, mestre dos mestres, é o canal do Senhor, por onde a luz nos bafeja com todo o seu esplendor, de forma que a paz possa ser encontrada por esse meio, como nos prova o Evangelho. E o Evangelho é a herança do divino Messias para todas as criaturas da terra. Então Jesus deixou como uma herança, como legado maior, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Procuramos, ou seja, é preciso procurarmos nos instruir, precisamos buscar a instrução, e buscar esta instrução é nosso maior dever. No entanto, abençoemos o que existe fora de nós, pois a força exterior é obediente à interna, de modo a nos falar em todas as direções que somos filhos de Deus. Consequentemente, somos todos irmãos realizando esta jornada. Somos todos filhos de Deus e estamos sujeitos à sua influência e certificando-nos de que nada nos falta para a nossa felicidade. Nada nos falta para a nossa felicidade. E aí o espírito Miramês, este espírito amigo, encerra estas reflexões sobre a questão 462 que estamos estudando hoje, neste capítulo 3º do volume número 10 de Filosofia Espírita. Ele nos orienta a pedirmos a Jesus. Peçamos a Jesus que nos ajude no entendimento e não nos deixe sem realizações. Se o Pai trabalha sempre e Jesus também não para, não queiramos ficar fora do cinetismo divino do amor. E Jesus nos falou sobre este trabalho do Pai, que não cessa e não cessará jamais. O Pai trabalha até hoje e eu também. E aqui Miramês nos lembra, se o Pai trabalha sempre, e Jesus também não para, Jesus não tira um dia de folga, um dia de férias, não queiramos nós ficar fora deste cinetismo divino do amor. É preciso que façamos reflexões acerca disto, acerca do nosso comportamento aqui na vida. De que forma nós estamos nos comportando? De que forma nós estamos trabalhando, se é que estamos verdadeiramente trabalhando pela e para a nossa melhoria, pela e para a nossa iluminação? Não tenhamos dúvida que alguma coisa nós estamos fazendo. Por menores que sejam, mas já estamos fazendo alguma coisa para a nossa melhoria. Mas aqui Miramês nos chama a atenção, nos conclama
para que trabalhemos um tanto mais, não fiquemos de fora deste cinetismo do amor. Não nos esqueçamos de que o Pai trabalha desde toda a eternidade e continuará trabalhando pela eternidade. Jesus não para de trabalhar. Então nós precisamos também trabalhar um tanto mais. Um abraço fraternal a todos e a todas. E neste trabalhar um tanto mais, é preciso também nós lembrarmos e respeitarmos a idade espiritual de cada um, de cada uma. Porque não somos todos da mesma idade, não temos todos a mesma capacitação para trabalharmos da mesma forma. Em muitas situações, o que muitos espíritos encarnados realizam sem nenhuma reclamação, sem nem se cansar, tantos outros, assim como nós, nem damos conta ainda de realizar e reclamamos muito do pouco que já conseguimos fazer. A idade espiritual de cada um é muito diferente, a capacidade ou a capacitação de cada um, de cada uma de nós, também é bem diferente. Mas não nos escoremos nesta desculpa de não estarmos capacitados para o trabalho. Porque Jesus não convida para o trabalho apenas os capacitados. Ele capacita aqueles que aceitam o convite, aqueles de boa vontade, ele os capacita. Lembremos daqueles primeiros que foram chamados por Jesus na condição de seus primeiros seguidores. Eles não sabiam, quando eles aceitavam o convite, eles não sabiam qual era o trabalho a ser realizado. Mas Jesus os capacitou. Então, por nossa vez, não tenhamos dúvida que Jesus também está nos capacitando e tem toda aquela disposição em nos capacitarmos, desde que façamos a nossa parte. Até breve.